Olá, sejam bem-vindos ao Clube Cinema. Eu sou Daniel Herculano, você está na TVC e hoje nós vamos conversar com o cineasta cearense Pedro Diógenes. Ele que está lançando o seu último filme, Pajeú, nos cinemas. Pajeú conta a história de Maristela, que está sendo atormentada por um sonho constante com a criatura emergindo das águas do riacho Pajeú. A estranheza e a insistência do pesadelo começam a atrapalhar o sono e o cotidiano da Maristela, que procura uma solução para os seus problemas, procurando até nas pessoas e no seu cotidiano mesmo, o que pode ter acontecido com o Riacho Pajeú e com esse sonho que não para de atormentá-la. Tá? Os pesadelos também pode ter algo a ver com o desaparecimento de pessoas ou o esquecimento, como as pessoas são esquecidas pelo tempo ou pela ação do homem, enfim, e é isso também que mistura ficção e realidade com o doc-drama Pajeú em cartaz nos cinemas. Vamos conversar agora com Pedro Diógenes. Estamos aqui agora com o Pedro Diógenes, cineasta cearense, tá? Que está lançando nos cinemas o Pajeú, que eu já comentei com você no começo, né? É uma sinopse que, inclusive, viu, Pedro? Eu queria te parabenizar pelo filme. Eu assisti ontem à noite. Um filme realmente intrigante, né? Que tem algo. É um doc-drama, eu acho que é um doc-drama, né? Acho que tem um pouco de documentário na Maristela. Ali, a Maristela acaba por participar de um documentário, né? Que ela mesma procura em relação ao Rio Pajeú. Achei bem interessante. E essa relação de esquecimento, desaparecimento, é muito bem retratada no filme, de forma sensível, maravilhosa. Parabéns pelo filme. E eu queria que você falasse um pouco do Pajeú para a gente. Eu que já vi, que adorei. Muito obrigado pelas palavras aí sobre o filme. É isso, é um filme sobre um riacho aqui em Fortaleza que desapareceu. Foi um filme que foi se transformando durante o processo. Ele nasceu como um documentário mais tradicional, assim, a primeira escrita dele como projeto era de um documentário mais tradicional, mas durante o processo, quando a gente foi se interessando mais pela história do Pajeú, se envolvendo mais com a história do Pajeú, a gente viu que o desaparecimento de um riacho dentro de uma cidade, ele influencia na vida da gente de várias formas. Influencia no nosso cotidiano, influencia na vida da cidade, pode influenciar nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, na nossa relação com a cidade. Então, eu senti necessidade de além de passar informações de contar a história do Pajeú, mas também de poder passar outros tipos de sentimentos e de emoções. Então surgiu a necessidade de ter um personagem que guiasse o filme. E aí foi que surgiu Maristela, interpretada pela Fátima Muniz, que ela vem para guiar a gente dentro desse documentário e para a gente poder sentir com ela também como que ela vai interpretando e sendo afetada pelo esse desaparecimento do riacho. E vou te dizer, viu? Quando a Maristela, né, a Fátima Muniz, começa a, digamos assim, sentir o cheiro do riacho, as pessoas começam a falar e ela entra naquele processo de meio engoiar, meio que, né? Sinceramente, eu senti o cheiro ali, né, da forma como foi retratado e da forma como ela, né, vivenciou interpretando aquilo ali. Eu estava sentindo um cheiro, um fedor, né, que infelizmente tem em várias partes do riacho, né, que a gente sabe que fica como é tá ali na CDL, né, passa até pelo Paço Municipal, que acho que é a parte mais bonita, mas depois começa a desaparecer de novo, né? Eu achei interessante também, Pedro, que você usou, digamos assim, o pessoal mais jovem para mostrar que as pessoas realmente não sabem nem o que é o Pajeú, né? Assim, às vezes até a gente percebe que as pessoas respondem quando a Maristela vai perguntando, que respondem mais assim, até por educação, falam, eu já ouvi falar e tal, papapá. Alguns, ok, né, entram pelo lance da preservação, mas a maioria absurda não sabe o que é o Pajeú, né? E é isso que aconteceu com o Rio, não é isso? É, porque faz parte, eu acho que, do processo, assim, além de soterrado, ele tem que ser esquecido, né? Não basta só ele perder a briga para a poluição e para a especulação imobiliária, mas também ele tem que ser apagado da memória, né?
E aí, até misturando com o que você falou antes, é muito doido a gente pensar que o riacho que proporcionou que Fortaleza existisse, né? Fortaleza nasceu nas margens do Riacho Pajeú. Hoje em dia, talvez um dos poucos contatos que a gente tenha com ele seja com o mau cheiro que ele exala hoje em dia por ter virado um esgoto, né? As pessoas só lembram do Pajeú hoje em dia quando ou sentem o mau cheiro dele, ou quando chove e ele alaga a cidade, né? São os momentos que o Pajeú consegue viver. Mas aí o filme é uma tentativa de trazer essa história à tona para ver para numa vontade desse apagamento não se concretizar, assim, de pelo menos permanecer alguma coisa desse riacho, porque eu acho que ele é muito símbolo, assim, né? Porque quantas outras coisas foram esquecidas, apagadas, né? E aí coisas da natureza, como o riacho é um exemplo, mas também projetos de vida, pessoas, sonhos, né? Muita coisa é apagada dentro desse processo urbanístico que a gente vive, que muitas vezes privilegia o crescimento, mas esse crescimento vem junto com o apagamento, né? Verdade. E é interessante, né, como você usa também o personagem do Yuri, né, que é chamado de Yuri no filme também, né, que obviamente não precisa contar aqui, mas você utiliza ele dessa forma, né, ele meio que plana no filme dessa forma e faz com que a Maristela perca um pouco esse contato até com a realidade também, né, e aí vai de encontro com os sonhos que ela tem, né, e eu queria te dizer que com 2 minutos de filme eu fiquei altamente assustado com aquele personagem e com aquela trilha sonora que ficava reverberando, sabe? Assim, eu achei uma forma impressionante de começar o filme. Eu queria te dizer isso também. O Riacho, para mim, o Riacho Pajeú sempre teve uma coisa meio fantasmagórica, assim, meio sobrenatural. Quando eu era criança, eu ouvia falar, aqui passava, os mais velhos mostravam, assim, apontavam, aqui passava o Riacho Pajeú, mas a gente olhava e não via nada. Então tinha uma coisa meio de um fantasma, algo que existiu, mas não existiu mais, mas ao mesmo tempo ainda está ali. Então, quando se concretizou a vontade de fazer o filme, sempre me veio essa imagem na mente de um ser saindo daquele riacho. No começo era um monstro, a gente encarava ele como um monstro, assim, mas durante o processo a gente começou a pensar, será que ele é um monstro no sentido assim, será que ele veio para assustar ou ele está pedindo socorro? Na verdade, ele representa a natureza pedindo ajuda, então, o ser ali da natureza que aparece no começo do filme e que é meio que move Maristela a ir fazer sua pesquisa, ele vem com esses dois lados, assim, ao mesmo tempo ele assusta porque não faz parte do nosso cotidiano, mas talvez ele seja também a natureza pedindo socorro. Eu queria que você falasse, já que a gente está falando especificamente desse personagem, né, que é importante para a narrativa, eu queria que você falasse um pouco de como você utilizou um movimento artístico, né, que tem aquela parte que ele está com a água mineral, né, com um garrafão, e que no final, no crédito, você fala, né, inspirado. Aí eu queria que você falasse um pouco de como você utilizou essa peça ou esse movimento, né, de dança, enfim, dentro do filme, né? De onde você extraiu, né? Que tem lá até no crédito, né? Você pode falar um pouco para a gente. Durante a pesquisa para fazer o filme, eu acabei me deparando com outras pesquisas que foram me influenciando muito. Teve uma pesquisa de uma arquiteta, artista, urbanista chamada Cecília Andrade, que tinha feito o mestrado dela sobre o Pajeú, e encontrar esse mestrado dela foi um grande guia também durante esse processo. Inclusive, ela também aparece no filme, é uma das pessoas que a Maristela encontra. E também eu encontrei um trabalho da companhia de teatro aqui, Inquieta, que tinha feito uma performance com o Pajeú. Eles tinham enchido aqueles galões d'água de 20 litros com água do Pajeú e foram para alguns sinais de trânsito em locais que o Pajeú passava e faziam uma performance de dança com esses garrafões, a água e a cidade. E aí eu quis muito, quando eu vi isso, vi um registro disso, eu quis muito trazer isso de alguma forma para o filme. Falei com a Andrea Pires, que é a diretora do grupo, era a diretora dessa performance, e aí ela topou, e aí fizemos, vamos dizer assim, essa homenagem
porque essa coisa do Pajeú, acho que de certa forma ela inquieta muita gente, assim, e aí tem música sobre o Pajeú, peça de teatro, performance, acho que ele é muito símbolo do processo urbanístico de Fortaleza. Muito massa. Essa foi exatamente isso que me faltou na hora, a inspiração na performance, né? Exatamente, que você, digamos, refez e homenageou. Daí eu queria que a gente falasse também, Pedro, da importância do filme ter passado pelo circuito de festivais, com algum destaque, né? Alguns com premiação, outras não, mas passou pelo circuito de festivais, isso é importantíssimo, e ele agora vai de encontro a um outro público, né? Que também é importante, né? Para as pessoas que não frequentam festivais, mas, digamos, o público geral que pode ver o filme, por exemplo, aqui em Fortaleza, no Dragão do Mar, em outras praças também. Pô, é um momento muito, muito especial, assim, poder estar lançando o cinema na telona. É um lançamento feito com muito carinho pela Embaúba Filmes, que é uma distribuidora nova no Brasil, assim, que está fazendo uma revolução na distribuição de cinema nacional. E o Pajeú, ele estreou, ele circulou bastante nesse esquema de festival e mostras, mas ele nasceu em 2020, né? Então foi logo na pandemia. Então, ele se adaptou a esse momento da pandemia. Então, boa parte dessas sessões foram online, outras que não eram online eram presenciais, mas eram um público reduzido. Eu tive presente em pouquíssimas sessões, na verdade, só as que aconteceram aqui em Fortaleza, porque era um momento que ninguém estava viajando. Então, foi um lançamento que ele rodou bastante, chegou em pessoas até que ele não chegaria se tivesse no circuito de festivais tradicional, porque essa coisa do online conseguiu atingir muita gente, mas de certa forma faltou esse momento da telona, que a gente, meio saudosista, ainda faz filme para telona, por momento, para aquela experiência do cinema. Cinema é cinema, né? Tá dizendo, né? Cinema é cinema. É ótimo ver filme em casa, é ótimo ver filme no celular, mas tem o momento de ver filme na sala de cinema, né? E aí, pô, agora poder chegar, e são várias cidades, agora começam, acho que são 13, depois entram mais umas 10, é uma alegria muito grande. Esses filmes que são menores, não são filmes que vão fazer, esses filmes que eu faço, mais independentes, não são filmes que vão fazer milhões de bilheterias, então, assim, cada pessoa que for lá ver o filme é muito importante para o nosso trabalho, tá? Então, fica aí convidando também, quem puder ir conferir o filme, vai ser uma felicidade muito grande. É isso aí. Pedro, a gente vai para o intervalo agora, mas na volta eu vou falar exatamente dos seus projetos anteriores, né? Você tem uma carreira muito interessante. Eu, inclusive, escrevi sobre o seu filme é, com o Guto, o Inferninho, a gente vai falar sobre isso também, tá? E depois finaliza com um pouco de Pajeú também, tá bom? Eu sou Daniel Herculano, você está na TVC, a gente está conversando com o cineasta cearense Pedro Diógenes, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, você está na TVC, eu sou Daniel Herculano, e esse é o Clube Cinema. Hoje a gente está conversando com o Pedro Diógenes, cineasta cearense, que lança nos cinemas Pajeú, tá? Um doc-drama que você precisa assistir. Então, Pedro, eu queria falar um pouco da tua carreira pregressa, né? Que você começou aqui em Fortaleza com Alumbramento, um grupo de jovens cineastas que simplesmente queriam fazer cinema e tinham várias ideias maravilhosas, e saíram filmes muito bons, muito interessantes, tá? Que nem todo mundo, infelizmente, assistiu. Muitos deles, inclusive, foram debatidos aqui no Clube Cinema porque estão na lista dos filmes essenciais cearenses da última década, né? Que a Associação Cearense de Críticos, a Assassin, elegeu. E eu queria falar do primeiro, né? Do primeiro lugar, do primeiro lugar, que é um filme bem especial para mim, porque foi o meu número 1 também, que é Inferninho, que você dirigiu e escreveu também com o Guto, que esteve aqui, né, nosso querido Guto Parente, e que é um filme maravilhoso, também com Yuri Yamamoto, que está no Pajeú. É interessante também essa dobradinha aí com você. E, bicho, eu escrevi para um livro que vai sair pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos, sobre o Inferninho. Eu consegui, porque assim, é uma concorrência gigantesca, são 100 filmes de fantasia, né, na próxima edição da Abracine, e eu consegui que fosse o Inferninho, e o meu texto vai ser sobre o Inferninho,
que eu adoro. Quero que você fale um pouco de Inferninho aí, sobre a importância de ter ele como... Ele é o número 1 de filmes da última década cearense, eleito pelo Assassino. O Inferninho é uma alegria muito grande. Ele foi um encontro de dois coletivos aqui de Fortaleza, né? Que era o Alumbramento, que era um coletivo de cinema que eu fazia parte, e o Grupo Bagaceira, que é um coletivo de teatro que o elenco, o Rafael, que é co-roteirista, faziam parte. E aí eram grupos que já tinham uma certa experiência assim, de fazer coisas mais independentes, que tinham algumas semelhanças, e a gente já ia se paquerando ali, a gente já tinha filmado algumas peças deles, alguns integrantes do Bagaceira já tinham trabalhado em filmes nossos, mas aí o Inferninho foi quando a gente conseguiu se juntar, a gente começou a trabalhar mesmo no roteiro quando a gente passou no laboratório do Porto Iracema de roteiro, e aí poder juntar esses dois coletivos foi uma alegria. E aí eu acho que eu, como diretor do filme, né, acho que muito da potência do filme está nas atuações. E aí foi muito interessante poder trabalhar com um grupo de teatro que já se conhecia, que já tinha toda uma intimidade, eles já sabiam como provocar um ao outro dentro de cena, já sabiam como interagir muito bem um ao outro, com o outro. Então foi um processo muito particular. A gente filmou ele durante 10 ou 12 dias que a gente ficou isolado numa fazenda, a equipe, elenco, todo mundo hospedado nessa fazenda. O cenário também era nessa fazenda. Então tudo lá na fazenda não tinha internet, não tinha celular. Então foi um processo de muita imersão. Então, e ao mesmo tempo um filme muito pequeno, isso feito em poucos dias, a gente tinha pouquíssima grana. O filme se passa todo dentro de uma única locação, dentro de um único cenário. Mas eu acho que a gente estava ali tão apaixonado fazendo aquilo, tão envolvido com aquela história, todo mundo, assim, todo o elenco, toda a equipe, que eu acho que ele transparece ali uma verdade, uma emoção que acaba conquistando as pessoas. E é isso, um filme muito pequeno, mas que conseguiu chegar em lugares muito longe, né? Isso, ele ser eleito o filme da década do cinema cearense pela Associação de Críticos daqui é uma alegria muito grande. E é isso, aí de repente entra na lista de filmes fantásticos, né? São 100 Então, filmes essenciais de fantasia do cinema nacional. E ele está é lá, isso. entre os 100 mais, acho que vai sair, deve sair esse ano, que no final do ano a gente encerrou todos os textos. Então é uma alegria muito grande assim ver o filme vivo, né? A gente faz filme isso para o filme ficar vivo. Quanto mais tempo melhor. Como eu disse, assim, não são filmes que são vistos por 1 milhão de pessoas no cinema. Então assim cada sessão é muito importante. O filme poder estar sendo visto numa mostra 5 anos depois que foi lançado, numa sala de aula daqui a 10 anos, numa universidade, sei lá, daqui a quanto tempo o que é para isso que a gente faz filme, assim, para aí misturando com o Pajeú, talvez como uma forma de não esquecer, né? Uma forma de não ser soterrado, uma forma de permanecer de alguma forma. O Inferninho, você falou tantas vezes pequeno, mas eu compreendo muito bem, mas eu digo que ele é tão pequeno quanto maravilhoso, viu? Sinceramente, eu vou te dizer a oportunidade que eu tive de vê-lo, que foi bem interessante e também curiosa para mim. Eu fui para o júri da FIPRESS no Bafice, né? A Federação Internacional de Críticos, lá na Argentina. E o filme passou lá tipo 11 horas da noite, era sessão de meia-noite lá e tudo. A galera amou o filme. É tipo assim, um público que você não sabe, né, como vai receber um filme bem brasileiro e com características bem cearenses também, né? Você tem aqueles nuances, tem a Louisiane, tem a citação do Aquário, tem várias coisas que a gente pega mais, né? Mas foi um filme amplamente bem recebido, né? Quem estava lá era o Guto, né? Inclusive tem uma história curiosa com o Guto, pelo que eu contei aqui, que a gente sentou lado a lado, lá para a palestra do John Waters, né? O diretor do Cry Baby e tal, Hairspray, e todo mundo falando inglês. 2 cearenses falando inglês, mas o pessoal falando inglês, aí eu fui perguntar, e aí, tu é da onde? Você quer? De Fortaleza. Ah, se lasca. Pô, o cara cearense do meu lado, mas, entendeu? Foi muito, muito curioso, porque a gente se Quando conhecia, mas não se conhecia, né?
Aí ele olhou assim, porra, Daniel Herculano, foi, porra, do Guto Parente, macho. Então foi, enfim, mas o filme foi muito bem recebido lá no Bafice. Quando eu falo pequeno, né, é porque dentro do cinema, e principalmente quando vai pensar numa produção de longa-metragem, são normalmente estruturas muito grandes, equipe Sim. muito grande, orçamento, e Uhum. o Inferninho é uma exceção dentro disso, assim. Uhum. Uma exceção, e aí quando eu falo pequeno é porque perto de orçamento de um longa-metragem, já um orçamento chamado de baixo orçamento, ele é muito pequeno perto disso. O tempo que a gente filmou, essa coisa de ser só um cenário, né? Uhum. Mas com certeza não é o orçamento, o tamanho de um filme que vai dizer as emoções que ele vai causar, a qualidade da relação entre o espectador e o filme, né? Verdade. Então, eu vou citar aqui os outros filmes, né, da época do Alumbramento para cá, que eu acho importante, que você participou com uma série de colegas, né, com os irmãos Prestes, com o próprio Parente, né, enfim, com outros. A gente tem Estrada para Ítaca, tem Os Monstros, No Lugar Errado, Com os Punhos Cerrados, O Último Trago, e daí chegamos a Inferninho, né? Então foram um, dois, três, quatro, cinco filmes. E se não me engano, viu, Pedro, esses 5 filmes estão na lista da Assassine, dos 20 mais. Isso é muito, 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 muito foda. É sensacional. Eu acho que é um reconhecimento para todo esse trabalho em conjunto e até mesmo agora que a gente percebe que, digamos, cada um está caminhando por si só também, né? Isso é importante. E você falou do orçamento, puxando por isso, eu acho assim, é essencial a gente falar aqui no Clube do Cinema, a gente sempre fala sobre isso com os convidados, que são essencialmente de filmes que têm algum tipo de financiamento, sobre a importância da gente ter um financiamento ou uma ajuda nesse tipo, porque a gente sabe que o meio que o filme está inserido, ninguém está pagando salário para ninguém ficar, para todo mundo ficar de playboy, não. São artistas, são trabalhadores e tem uma série de pessoas por trás que vivem disso, né? Tem figurinista, tem a pessoa que serve a comida, o catering, tem os motoristas, tem, enfim. Uma série de pessoas que dependem disso, né? Então gera emprego e renda, isso que é importante. Esse empurrão que se dá no financiamento do filme gera muito mais até do que outras, do que a indústria automobilística, do que a indústria farmacêutica. Isso já foi provado por A mais B, né? Isso que as pessoas precisam entender. Ninguém está financiando aqui a vida dos outros, a gente está fazendo arte e gerando emprego e renda. Eu queria que você falasse sobre isso e até colocando também a história, porque eu vi no final do Pajeú, que ele foi feito até com um edital work in progress, né? Que é um trabalho em andamento, e a partir disso ele teve um impulso, né? Você pode falar um pouco disso, por favor, Pedro? Total. Tu falou aí da quantidade de filme que eu fiz, dos longas, ainda tem os curtas, trabalhei em muitos outros filmes, mas tudo isso é fruto de um pensamento público, de um investimento público em cultura, de um pensamento público em cultura, né? E a cultura, a arte, emprega muita gente, né? E eu acho que é essencial porque eu acho que é um dos principais caminhos de conquista de trabalho para a galera da periferia, assim. Eu acho que é o esporte e a arte, assim, eu acho que são os caminhos mais atrativos para a galera da periferia poder se formar e poder arranjar trabalho e tal. Então, eu acho que tem uma importância gigantesca. E quando eu fui fazer cinema, né, eu estudei numa escola pública aqui de cinema, que é a Escola da Vila das Artes. Passei muito tempo no alumbramento, a gente fazia os filmes normalmente com recursos próprios, mas a gente trabalhava em filmes que eram financiados por editais e tal, e era isso que sustentava a gente. Eu era técnico de som, e era ser técnico de som trabalhando em filmes financiados por editais que faziam eu me sustentar. Então, assim, e existiam editais municipais, estaduais, muitos editais federais, os cursos de cinema nas universidades, outros tipos de cursos, como aqui em Fortaleza tem a Vila das Artes, o Porto Iracema. Então, assim, isso alguns anos atrás, era super possível escolher viver de arte. Era super
é lógico que era difícil, tinha que batalhar, mas o Brasil, de certa forma, prometia para a gente assim, não, é possível viver de cinema, viver de arte, viver de teatro. E, de repente, isso tudo foi paralisado, vamos acreditar. Ministério da Cultura acaba, a Ancine fica paralisada, investimentos que vinham de Petrobras, Banco do Brasil, Correios, BNDES também acabaram. Então, o Brasil que estava ali começando a, a ter um fluxo maior de produção de arte, isso sendo financiado e dando dinheiro de imposto e dando em algum lugar dando lucro, quem é para dar lucro, quem não é para dar lucro, circulando nos outros espaços. Então, acho que estava vivendo aí, pegando o cinema como exemplo, mas eu acho que também o teatro, a gente estava vivendo, de certa forma, um auge, né? E que aí é tudo casado, o público indo para o cinema ver filme, e ao mesmo tempo o cinema brasileiro nos canais de televisão e no circuito de festivais. Mas aí isso tudo agora fica muito impreciso, assim. Mas, mas eu acho que também, acho que nesse momento talvez eu esteja mais esperançoso do que eu estava 1 ano atrás e mais esperançoso do que eu estava há 2, 3 anos atrás, né? Com certeza muito mais esperançoso do que quando a gente fez o Pajeú. A gente filmou o Pajeú em 2019, né? Foi no começo do governo Bolsonaro, a gente ali toda a equipe, também a Fátima, a gente conversando ali sobre nossas angústias, tanto que esse sentimento de angústia, de apreensão, de dúvida contaminou o filme também. Assim, o filme também a Maristela também está passando por isso e foi uma coisa que foi pensada meio coletivamente, porque era quase que impossível não trazer isso para o filme, porque era uma coisa que estava todo mundo sentindo. Pois você falou nisso e a gente tem que pensar, né, exatamente na importância dessa cadeia continuar funcionando, né? Que infelizmente a gente teve uma ruptura aí absurda com o desgoverno e fica procurando saídas, né? Mas fala um pouco do edital que vocês participaram com o Pajeú, né, do Work in Progress, para a gente poder depois voltar. Já voltando ao Pajeú, você falar um pouco sobre esse edital que vocês participaram. O Pajeú, ele primeiro foi financiado por um edital aqui da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Um edital que foi o último a ser lançado, e isso foi em 2017. E aí o Pajeú foi contemplado e a gente fez ele com essa grana. Mas aí, quando ele estava ali no processo de montagem, surgiu uma mostra no Festival de Brasília, chamada Futuro Brasil, que é uma mostra para filmes em processo e umas sessões fechadas, assim, que o filme passa para alguns curadores de festivais internacionais e tal. E que é muito importante ter esses eventos também, né? É uma concorrência muito grande, né? Fazer cinema, por um lado, porque só no Brasil são feitos muitos filmes, né? No Ceará, se a gente pegar, são feitos muitos filmes, e se a gente pegar no mundo, que é quando a gente escreve em filmes em festivais internacionais, é essa concorrência que a gente está passando. Então, é muito filme, é muito difícil. A gente pega qualquer catálogo de festival internacional, são umas bíblias desse tamanho, e fora os milhões de filmes que não conseguem entrar no circuito de festival e tal. Então, qualquer oportunidade de você estar podendo exibir o filme para um curador, para um festival, para uma mostra, para um crítico, é muito importante. E essas iniciativas, que às vezes vêm acompanhadas de festivais ou mostras, também sofreram muito, né? Os festivais foram outro lugar que foram muito afetados com a falta de investimento, né? Os festivais diminuíram seu tamanho, outros festivais tiveram que parar de acontecer. Então, como você falou, todo o circuito, toda a cadeia foi prejudicada, né? Isso a gente tem que lamentar, mas fazer diferente agora em 2022, né? Não tenho dúvida disso. Pedro, para a gente finalizar, mais uma vez eu queria te parabenizar pelo filme. Eu realmente gostei bastante. Eu procurei saber menos do filme antes de vê-lo, né? Porque a gente às vezes é bombardeado por algumas informações que podem até prejudicar até a percepção do filme, né? E eu só fui ler, por exemplo, mais sobre ele depois de assistir. E fiquei bem interessado. Depois da primeira cena já de 2 minutos que você
joga o monstro ali, aquela trilha absurda, a gente já fica dentro da história. Então, isso para mim já vale a lembrança de você dar essa oportunidade para um filme como Pajeú, né? Que está em cartaz nos cinemas, tá? Aqui em Fortaleza, no Dragão, no Brasil, em outros circuitos, vocês podem pesquisar. Eu queria que você, a gente finalizasse aí, falasse um pouco da importância, né, das pessoas irem ao cinema e que possam convidar que possa convidar o público para ver o teu filme. É isso. Eu acho que é um filme que fala aqui do Pajeú, né, da cidade de Fortaleza, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está falando de uma coisa que está presente em todas as cidades do Brasil e não só do Brasil. Então é um assunto que eu acho que está muito vivo assim agora, porque tem a ver com meio ambiente, mas também tem a ver com relações humanas, tem a ver com esquecimento, tem a ver com memória. Então, eu queria convidar todo mundo que pudesse ir prestigiar o filme do Cinema do Dragão, e não só o Pajeú, mas o cinema brasileiro, o cinema cearense. É uma alegria muito grande para mim. Acho que você deve ser mais ou menos da minha idade, talvez um pouco mais novo, mas a gente, na nossa juventude e como cinéfilo, a gente não tinha oportunidade de ver Fortaleza na tela, de ver o Brasil na tela, de certa forma, né? Então, acho que a gente vive um momento muito especial de poder estar se vendo e pensando nossos problemas e refletindo sobre a gente, vendo nosso sotaque, nosso rosto no cinema. Então, convidar todo mundo aí para ir lá no Cinema do Dragão dar uma olhada no filme. Pô, massa. Pedro, eu sou de 78, hein? Olha aí, ó. Sou de 78. Acho que eu sou um pouquinho mais velho que você. Pouca Ó, coisa. estamos encerrando mais um Clube Cinema. Esse que é um programa que tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema do Brasil, www.clubebox.com, ou fala com a gente no Instagram, @clubeboxbrasil, tá? As minhas 3 dicas de hoje de mídia física, né, as dicas do Clube Box e a minha, Daniel Herculano, aqui no Clube Cinema, são de 3 filmes nacionais, tá? O primeiro é O Céu de Sueli, do Karim Ainuz, tá? Um drama que se passa na cidade de Iguatu, né? Um filme premiadíssimo, né? E que alçou depois que o Karim fez o Madame Satã, o alçou definitivamente ao mercado nacional e até internacional de cinema com o Celso Eli. O outro é Cidade Baixa, tá? Cidade Baixa, dirigido pelo Sérgio Machado, que também é um roteirista de vários roteiros sensacionais do cinema nacional, que também tem turma no Porto Iracema das Artes. Muita gente já teve aula com o Sérgio, é uma pessoa maravilhosa. Cidade Baixa, olha o trio, Lázaro Ramos, Alice Braga e Wagner Moura. Gente, isso aqui pega fogo, é sensacional. Se passa em Salvador, esse filme, tá? 2 filmes aí que se passam no Nordeste, né? Um em Iguatu e outro em Salvador. E o terceiro, né? Em São Paulo, mas não menos importante, filmes da Laís Bodansky, né? Um filme maravilhoso chamado Chega de Saudade, um filme sensacional também, que fala sobre os bailes da terceira idade, enfim, clubes de dança. Um filme belíssimo, belíssimo, maravilhoso. 3 dicas aí. Você esteve no Clube Cinema, aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano. Conversamos hoje com Pedro Diógenes. E agora, para encerrar, a gente vai ver o trailer do filme do Pedro, que está em cartaz nos cinemas, Pajeú. A gente se vê semana que vem. Tchau!